Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu nome é Miriam Anitta e estou aqui para estudar com os irmãos um texto escrito pela irmã Liane Nepomuceno para o Manancial, que é produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil. E o que é o Manancial? É um devocional que tem uma meditação diária para você, baseada na Bíblia, que é a palavra de Deus. O objetivo é sempre de inspirar, exortar e edificar a sua vida espiritual, tá bom? A irmã Liane Nepomuceno escreveu um texto chamado Vivendo de Forma Diligente. Como eu não escrevi uma linha do texto, nem a ajudei a escrever, o que eu vou fazer? Vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá bom? E para isso, vamos pedir ao Senhor que nos abençoe, para que a gente possa compreender as verdades eternas, tá bom? Vamos lá? Senhor Jesus, que Tu possas nos orientar, nos mostrar aquilo que precisamos aprender, que a gente realmente coloque em prática, Senhor. Facilita, assim, o nosso entendimento para que a gente possa compreender tudo que está escrito na Tua palavra. Obrigada por esse momento. É o que te pedimos, em Teu nome, Jesus Cristo. Amém. Bom, irmão, então vamos lá. Nós vamos ler Marcos 5, a partir do capítulo 21. Nós vamos ler Jesus cura em resposta à fé. Então vamos lá. Jesus entrou novamente no barco e voltou para o outro lado do mar, onde uma grande multidão se juntou a seu redor na praia. Então chegou um dos líderes da sinagoga local, chamado Jairo, que viu Jesus, prostrou-se a seus pés e suplicou repetidas vezes: minha filhinha está morrendo, por favor, venha e ponha as mãos sobre ela, cure-a para que ela viva. Jesus foi com ele e todo o povo seguiu, apertando-se ao seu redor. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo o que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto. Pois pensava: se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. No mesmo instante, a hemorragia dela parou e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curado da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído o poder, por isso virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Seus discípulos disseram: veja a multidão que aperta o Senhor de todos os lados. Como o Senhor ainda pergunta: quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que tinha acontecido, veio e, ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. E Jesus disse: filha, sua fé a curou. Vá em paz, seu sofrimento acabou. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegaram mensageiros da casa de Jairo, o líder da sinagoga. Eles disseram: sua filha morreu. Para que continuar incomodando o mestre? Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse a Jairo: não tenha medo, apenas creia. Então Jesus deteve a multidão e não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto, com muito choro e lamentação. Então entrou e perguntou: por que todo esse tumulto e choro? A criança não morreu, está apenas dormindo. A multidão riu de Jesus. Ele, porém, fez todos saírem e levou o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos para o quarto onde ela estava deitada. Segurando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, levante-se. A menina, que tinha 12 anos, levantou-se de imediato e começou a andar. Todos ficaram muito admirados.
Jesus deu ordens claras para que não contassem a ninguém o que havia acontecido. E depois mandou que dessem alguma coisa para a menina comer. Amém? Bem, o texto chama-se Vivendo de Forma Diligente. E a irmã Liane escolheu 2 versículos, o 34 e o 35, que disse. Então ele disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo e o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram. Não precisa mais incomodar o mestre. Olha, irmãos, o que acontece? Muitas vezes a gente corre tanto, vai de lá para cá, aquela vucu-vucu, aquela correria, que a vida acaba nos impulsionando a fazer as coisas com tanta rapidez e sem pensar. E aí o que acontece? A gente acaba correndo o risco de deixar de realizar atividades importantes de acordo com o olhar de Deus. O Senhor crê que muitas coisas são importantes para a nossa vida, mas como nós estamos sempre correndo, nós abrimos mão de dar a Deus a prioridade. A gente vai resolvendo tudo que é urgente, que é emergente, e acaba, infelizmente, a administração da agenda pessoal nem sempre está disponível para aquilo que Deus quer fazer. Porque a gente está tão ocupado, né, querendo fazer tantas coisas, não preciso ir lá fazer compra, muita coisa. E aí a gente não deixa nem Deus agir, né, porque ele não coube na nossa agenda. E nesse relato aí, o que acontece? A gente vê que Jesus, ele tinha uma agenda totalmente administrada pelo Espírito Santo. Não era bagunçado, não era do jeito que ele queria, era do jeito que Deus queria que acontecesse. Quando ele estava indo lá para a casa do Jairo, que ele estava indo curar a pobre da criança que estava morrendo, o cara era importante, ele implorou para Jesus fazer isso. O que aconteceu? A mulher pintou no caminho dele e ele acabou sendo impedido de continuar adiante. Não foi isso que aconteceu? Ele estava na agenda dele, estava curar a filha de Jairo, mas ele estava disponível para o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo disse: espera aí. Ele foi assim impedido de continuar a sua rota. Por quê? A mulher veio e tocou nele. Ele parou a agenda dele, parou tudo que ele estava fazendo, olhou para trás, procurou a mulher e cuidou dela com toda a atenção e com todo amor, porque mais do que a cura do corpo, aquela mulher precisava da cura da alma. Olha só, então presta atenção. Tudo que a gente tem que fazer, nossas amizades, nossas atividades, os nossos compromissos, não podem amarrar aquilo que a gente tem de mais importante na nossa vida, que é servir a Deus. Ele é a nossa prioridade. E Jesus tem uma atividade para cada um de nós. Ele não deixa a gente aí à toa. Ele até envia nossas mãos para que a gente possa realizar essas atividades. Então, o que cada um de nós temos que fazer? Se ligar, prestar atenção e viver de forma diligente, prestando atenção, com cuidado, atento, cuidadoso para as coisas que Deus quer fazer. Porque a gente precisa de uma agenda planejada, sim. Lógico, a gente não vai fazer as coisas de qualquer jeito. Mas ela não pode ser imexível, imóvel. Nós temos que estar à disposição do que Deus quer para as nossas vidas. Então, se a gente quer realmente servir ao Senhor, ser um discípulo, obedecer a Ele, a gente tem que estar atento, ligado para aquilo que Deus coloca na nossa vida como imprevisto. Porque muitas vezes Ele coloca essas coisas para usar a gente como prioridade para as coisas que Ele quer realizar. Então, a gente, tem que prestar atenção. O que o Espírito Santo está falando para a gente fazer. Porque, sabe, por mais que você tenha um direcionamento, por mais que você tenha uma agenda, como está escrito lá em João 4,4, talvez você tenha que passar em alguma Samaria. Vamos lá ver? João 4,4. No caminho, ele tinha de passar pela região de Samaria. Isso está se revelando o quê? Jesus estava indo, caminhando, mas ele teve que passar e parar lá, porque ele tinha que falar com a mulher samaritana.
Então o Senhor tem sempre planos para a nossa vida. E nós temos que estarmos atentos para aquilo que Ele quer nos falar, porque Ele vai realizar as coisas através das nossas mãos. Tá bom, irmãos? Então vamos viver de forma diligente. Nossas atividades e compromissos não podem amarrar nossa maior prioridade, que é o quê? Servir a Deus. Então eu termino aqui dizendo que o abraço é um encontro de dois corações, que ele só não dá certo em reunião de porco e espinho, por isso eu vou deixar aqui o meu abraço de urso. Lembrar também os irmãos que está no Salmo 73, 26, que diz que Deus é a minha força, Ele é tudo o que eu sempre preciso. Então esteja atento a isso, irmãos. Viva de forma diligente e sabendo que Ele é a sua força. Amém? Bom, eu me despeço aqui com a palavra de ordem que é confia em Jesus.